Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos terminar? Hoje a gente termina. Amém? Os irmãos estão vindo a primeira vez na última parte do estudo. Então hoje a gente vai terminar, com a graça de Deus, o nosso estudo. Carlos estava me lembrando, a gente parece que começou em fevereiro, né? Então, assim, dessa vez até eu fiquei surpreso, assim, quanto demorou, né? Mas, por outro lado, foi necessário, né, irmãos? É um assunto que a gente está estudando sobre dar ao Senhor. Amém? Então, é um assunto que tem muito erro, muitos têm práticas bem distantes daquilo que a palavra nos ensina. Tem muitas denominações que possuem práticas com relação a isso, que acaba trazendo vergonha para o Evangelho. Então a gente sabe que quando se fala de oferta, se fala de dinheiro, de recursos, essa também é uma área em que Satanás tenta as pessoas e muitas caem e isso acaba trazendo vergonha para o Evangelho. Por isso, nós temos que crescer em conhecimento, em entendimento, porque aquele povo que não conhece a palavra do Senhor vai ser enganado e vai perecer. A Bíblia diz que o povo que clama pelo nome do Senhor perece porque falta conhecimento. Então, se a gente pode adquirir conhecimento, a gente tem que fazer a nossa parte para que lá na frente a gente não fique perecendo. Amém? Eu sei que de tanto falar, né, você já deve estar colocando em prática alguns princípios que nós vimos aqui desde o livro de Gênesis. Alguns princípios sobre dar ao Senhor, quer seja uma oferta, quer seja o dízimo. E o primeiro princípio é qual? Aleluia. Todo mundo fica em silêncio, aquele silêncio. Irmãos, se você for ofertar 10 centavos ou 10 milhões, o primeiro princípio que tem que ter no seu coração para você observar é você dar porque você quer. Dar com voluntariedade. Eu vou dar porque eu quero. Não vou dar porque estão me obrigando. Não vou dar porque o pastor está pedindo. Não vou dar porque estão precisando. Não, eu vou dar porque eu quero. E esse sentimento, esse querer, tem que estar alicerçado em um outro princípio. Amém? E vou voltar a falar pela última vez, que hoje é o último dia, então é a última vez. Não tem um princípio mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes. Eu vou dar voluntariamente, mas eu vou dar voluntariamente por quê? Porque eu amo a Deus acima do dinheiro. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E eu amo tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que eu dou. A quem? Quem é que recebe? Pessoas. Porque Deus ama pessoas. E ele disse, ame a mim acima de todas as coisas e ao teu próximo como eu te amo. Então a gente ama tanto a Deus que a gente decide dar porque a gente quer. Porque a gente quer ver o outro sendo socorrido. Amém? E o outro princípio é, nós vamos dar a Deus sem esperar nada em troca. Porque se eu vou dar a Deus, irmãos, se eu vou dar a Deus porque eu amo a Ele, isso já é o suficiente, eu não preciso receber nada em troca.
Mas Deus, porque nos ama, nos retribui. Mas eu jamais posso chegar diante do altar do Senhor para trazer uma oferta para Ele, pensando em comprar a Ele. Eu te dou o meu dízimo e o Senhor me abençoa. Não. Eu te dou o meu dízimo porque eu te amo, Senhor. Por isso que eu dizimo. Ah, mas o Senhor vai te abençoar. Vai, porque Ele é bondoso e Ele nos abençoa mesmo. Mas isso não deve ser o que motiva a nossa ação. O que desperta o nosso desejo de dar. Porque se isso despertar o meu desejo de dar, eu já não estou dando voluntariamente. Eu estou dando com segundas intenções. Concorda comigo? Tu tem um menino, o menino chega para tu diz, me dá um beijo. Aí ele diz, não. Aí eu te dou um chocolate. Ele diz, então toma um beijo. Ele não está querendo te dar porque ele te ama, porque ele quer dar um beijo em tu. Ele está querendo um chocolate que tu disse que ia dar. Da mesma forma com Deus, irmãos. A gente tem que entender esses princípios. Se nós não fizermos assim, você pode até ganhar muito dinheiro, só não vai ser Deus que vai estar te dando. E se Deus não for quem edifica a tua finança, em vão você vai trabalhar. Não é verdade? Vamos concluir hoje com a leitura de Hebreus. Amém? A gente começou falando de Gênesis. Lemos lá em Gênesis, a primeira vez que alguém deu a Deus alguma coisa. Quem foi? Abel. Deu por quê? Porque quis. Deu o quê? Em que situação? No final dos tempos. Trouxe Abel, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Caim, por sua vez, trouxe das primícias uma oferta ao Senhor. Correto? Depois, quem foi o próximo a dar alguma coisa a Deus? A oferecer alguma coisa a Deus. Noé fez um sacrifício depois do dilúvio, muito bem. Um sacrifício esse que aponta para o sacrifício de Cristo também. Isso é muito importante porque no livro de Hebreus a gente vai ver tipo de Cristo, não é um tipo. O que quer dizer um tipo de Cristo? É algo que simboliza Cristo. No Antigo Testamento, a pessoa, ou o sacrifício, ou a pedra, um símbolo, existe um símbolo no Antigo Testamento, que aponta para algo que foi revelado ou cumprido em Cristo. Amém? Por exemplo, o povo doente no deserto, Moisés levantou uma serpente de bronze, que levantava para o deserto, e todo mundo que olhasse para a serpente seria curado. Jesus, no Novo Testamento, ele diz, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Apontando para quando ele se levantasse, fosse levantado na cruz, crucificado, do mesmo jeito que a serpente, quando qualquer um que clamasse a ele por salvação seria salvo. Graças a Deus. Amém? Depois de Noé, nós tivemos o sacrifício, foi com Noé. Sacrifício com Noé. Um sacrifício que subiu ao Senhor com aroma suave. Abraão foi o primeiro a dar o dízimo. Amém? Deu a quem? A Melquisedeque. Você vai abrir em Salmo 110. Salmo 110. É um salmo que o próprio Senhor Jesus citou no Novo Testamento. E Paulo cita esse mesmo salmo no Novo Testamento. É um salmo importante. Salmo de Davi. Amém? Salmo de Davi 110 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Adonai, Elohim a Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos. Apressa-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, diga assim: o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julgará as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O que interessa para a gente? O versículo 4 diz que o Senhor jurou e não se arrependerá, que alguém seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdote seria sacerdote para sempre. O primeiro versículo desse capítulo diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi dizendo: o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor. Ele fala Adonai primeiro, que é Deus, o Eterno. Disse ao meu Senhor, Elohim, Senhor poderoso. É Deus falando para Deus. Cristo é este sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Abre aí em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Nas Bíblias revistas e atualizadas, geralmente tem no início do capítulo assim: Melquisedeque, tipo de Cristo. Se na tua Bíblia tem algo parecido, amém. Hebreus, capítulo 7. Então vamos lá agora, uma explicação rapidinha aqui. Primeiro, irmãos, essa é a parte mais difícil de todo o estudo. Não porque é realmente difícil, mas porque ele vai envolver muitas comparações, símbolos do Antigo Testamento para o Novo Testamento em Cristo. Amém? Mas isso é muito importante. Então, fica ligado, preste atenção, para que você não perca isso. Se tiver alguma dúvida, pede que eu repito, e eu repito, eu consigo repetir de formas diferentes para que você entenda de alguma forma. Tá bom? Primeiro, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um grande tratado, é um grande escrito em que o autor tenta explicar para um povo religioso que conhece a tradição judaica, o Antigo Testamento, é a tradição judaica, e ele está explicando para esse povo que aprendeu o judaísmo, aprendeu o Antigo Testamento, de que aquilo que eles aprenderam não serve mais, porque agora tem algo que é melhor. Amém? E o que é esse algo melhor? Cristo. Então ele começa desde o versículo 1, do capítulo 1, até o último versículo do livro, ele está explicando e provando que o sacerdócio de Cristo é mais excelente, é eterno, é diferente, o Antigo Testamento é sombra dos bens vindouros. Tudo do Antigo Testamento é bom, mas no Novo Testamento é melhor. E ele vai explicando de várias formas, dando vários exemplos, como no Novo Testamento, como a realidade em Cristo é bem melhor do que a antiga. Amém? E aqui ele já está falando, ele já falou já de descanso, já falou já da revelação, que a revelação
dada aos antigos era pelos profetas, mas nos últimos dias Deus se revela pelo Filho, e ele fala do ministério dos anjos no capítulo 2, né? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que razão? Que ele diz, por essa razão. Que razão? Porque o ministério dos anjos está disponível para a igreja, para o Novo Testamento, para o povo de Deus. Por quê? Porque Jesus tem sustentado pela palavra do seu poder todas as coisas. E ele vai só explicando, e aí vai chegar na hora do sacerdócio. Amém? Que é o capítulo 7, você vai ficar com o dedinho aí, deixa eu só explicar, lembrar uma coisa do Antigo Testamento. Lá quando a gente viu que o povo descendente de Israel é Jacó, correto? Jacó saiu, foi para trabalhar no sogro, quando voltou, Israel, ganhou o nome de Israel. Os descendentes de Israel, quando foram escravizados no Egito, passaram lá muitos anos no Egito, e desaprenderam coisas que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó que é Israel, ensinaram aos seus descendentes, mas eles foram escravizados e acabaram aprendendo uma outra cultura que não agradava a Deus, a cultura de cultuar vários deuses, o sol, o cachorro, um homem com cabeça de cachorro e não sei o quê, e todo aquele negócio dos egípcios. E aí Deus tira o povo do Egito na Páscoa, que é a retirada do povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, vai peregrinar no deserto, chega no Sinai, no Monte Sinai, Deus entrega a lei, os mandamentos. Não é assim? E aí, para que servem os mandamentos? O Novo Testamento responde, para mostrar o pecado, avultar o pecado. E aí o Novo Testamento, a lei, toda a lei, vai reeducar o povo de Deus. A fazer o quê? A vontade de Deus. Amém? E o povo aprendeu que nunca mais errou? Não, errava todos os dias. E aí Deus separou dos filhos de Israel, que são 12, cada tribo de Israel, um pedaço de terra quando chegaram em Canaã. Mas uma família, uma tribo não ganhou um pedaço de terra para nem criar bichinhos, nem plantar planta nenhuma, que foi a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi ficou encarregada do serviço sacerdotal. Amém? A tribo de Levi é descendente de quem? De Levi. A tribo de Levi é descendência de Levi. O sacerdote era da tribo de... O sacerdote tinha descendência? Tinha ou não? O sacerdote era obrigado a ter antecedentes e descendentes também. Por quê? Porque é um sacerdócio imperfeito. Diga assim, imperfeito. Nem o sacerdote era perfeito, e nem aqueles a quem o sacerdote representava era perfeito. Nem o povo era perfeito, nem o sacerdote era perfeito. Por isso que o sacerdote se levantava sobre a terra, exercia o seu sacerdócio imperfeito e morria. E quando aquele sumo sacerdote morria, um descendente dele assumia o lugar dele e dizia, agora o sumo sacerdote sou eu, tem os outros sacerdotes também, e os outros sacerdotes, todos eles vão morrer. E quando os outros sacerdotes morrerem, vão se levantar outros sacerdotes, e assim a gente vai continuar esse sacerdócio imperfeito. O sacerdócio levítico. Amém? Quem entregou essa lei para o povo? Moisés. Moisés, hebreu, descendente de
descendente de Jacó, descendente de Isaac, descendente de Abraão. Amém? Gravem isso, porque o autor, os Hebreus, vai reexplicar isso, que eu acabei de explicar, só que de um jeito muito mais preciso, né? Porque a Bíblia é perfeita. Amém? Diz assim: no versículo 13 do capítulo 6, o autor ele vai explicar como a promessa de Deus é imutável. Tá bom? Ele vai falar da imutabilidade daquilo que Deus jura. Quando Deus fala, está falado, é imutável, aquilo não vai mudar. E termina assim, dizendo no versículo 20: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui o autor, os Hebreus, está citando o Salmo 110, versículo 4, que foi aquele versículo que a gente leu logo no começo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai continuar. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, estou no capítulo 7, versículo 1 agora, né? Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, aqui tem escrito Abraão, mas na época era Abrão ainda, porque não tinha se manifestado a promessa, mas aqui está Abraão. Quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Quem abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí abre um parêntese, na tua Bíblia tem o parêntese? Não tem? Na sua tem? Aí dentro do parêntese tem assim: primeiramente se interpreta rei de justiça, pois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Versículo 3, ainda tudo dentro do parêntese: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, fecha parêntese, e termina o versículo dizendo: permanece sacerdote para sempre. Agora a gente vai ler, tirando tudo que tem dentro do parêntese. Amém? Fica assim, o versículo 2 e o versículo 3, fica assim: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, permanece sacerdote perpetuamente. E acabou os 2 versículos. Amém? E aí, você sabe por que na Bíblia às vezes tem um parêntese e alguma coisa dentro do parêntese? Sabe qual é a diferença? Quando você estiver lendo um texto, tiver um parêntese, aquilo que tem dentro do parêntese é um texto que é achado em alguns manuscritos e não encontrado em outros manuscritos. Amém? Ah, irmão, quer dizer que é um texto que foi acrescentado? Não. Quer dizer que os copistas, as pessoas que copiaram os manuscritos, os escribas que faziam os manuscritos e copiavam, eles, ou por perder alguma informação, ou por estar ruim de entender, ou exatamente porque algumas comunidades reconheciam aquele texto e outras comunidades não reconheciam aquele texto como sendo um texto autêntico, eles retiravam parte do texto. Amém? O que é que vai servir para a gente? Tudo. O que está fora e o que está dentro do parêntese. Né? Eu acredito que, apesar de as
edições da Bíblia, que a gente vai na papelaria, compra uma Bíblia e está lá. Sociedade Bíblica do Brasil, né, não sei o quê. Pá. Eles colocarem um parêntese e outras Bíblias retiram o texto e nem colocam parêntese. E tem outras Bíblias que deixam o texto, mas não colocam parêntese. Eu acredito que os textos são autênticos. Por quê? Porque o cânon, a decisão de separar os livros da Bíblia e reconhecer como inspirados por Deus, trazem este texto. Amém? Aí, deixando essa parte mais explicativa do textinho e lembrando do texto, se a gente tirar o sem pai, sem mãe, sem genealogia, fica assim: considere como era grande esse Melquisedeque, a quem Abraão deu dízimo de tudo, dízimo tirado dos melhores despojos. Esse camarada permanece sacerdote perpetuamente. Sem o texto. Quando a gente olha para o texto, diz assim, deixa o texto aqui, sem pai, obrigado, já estava, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. O que isso quer dizer? Sem descendentes e sem antecedentes, sem genealogia. Que não teve princípio de dias, quer dizer o quê? E nem fim de existência. Que existência? Não morreu. Ok. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Como assim feito semelhante ao Filho de Deus? O que isso quer dizer? Vê só, irmãos. Existe uma pequena possibilidade dessa interpretação estar correta, mas é pequena. Amém? Na verdade, a chance de Melquisedeque não ter nascido, não ter morrido, não ter tido pai, nem ter tido mãe, é quase inexistente. Textualmente falando, existe uma remota possibilidade. Mas não é isso que o texto está dizendo se nós considerarmos todo o contexto. E aí, deixa eu, ainda com o texto aqui, vamos relembrar o que é que Deus, o que é que o autor está explicando no capítulo 6. Que aquilo que Deus fala está determinado eternamente. É imutável, imutabilidade da promessa de Deus. E aí ele vai, como ele já estava fazendo, fazer comparações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para mostrar que o Novo é superior. Amém? A Antiga Aliança e a Nova Aliança, para demonstrar que a Nova Aliança é superior. E aí ele vai falar sobre os sacerdotes. Ele cita o Salmo 110, tu permaneces sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai puxar Abraão e dizer, tá vendo, foi Abraão quem deu dízimo a Melquisedeque. Vê como esse homem era importante. Só que tem um detalhe. Este sacerdote, a quem Jesus é o sumo sacerdote, segundo a essa ordem de Melquisedeque, este sacerdote é um tipo de Cristo, por isso que diz semelhante ao Filho de Deus. Mas, não somente isso. O sacerdócio convencional, o sacerdócio levítico, tem pai e tem mãe. O de Melquisedeque, não se sabe pai, não se sabe mãe. Quer dizer que ele não teve? Não, quer dizer que não foi listado a genealogia de Melquisedeque. Por quê, irmãos? O livro de Gênesis, quando a gente vai ler lá o livro de Gênesis, você vai pegar
E você vai ver a genealogia de todo mundo. Todo mundo tem genealogia no livro de Gênesis ali. A não ser os gigantes, o povo que não era povo de Deus, o Moisés não coloca a genealogia de ninguém. Os filhos de Deus, ele vai e coloca filho de fulano, filho de ciclano, e viveu tantos anos e morreu e gerou ciclano, beltrano e fulano viveu tantos anos e gerou ciclano, tem genealogia de todo mundo. E aí aparece alguém novo naquele livro, algo que não inédito, um sacerdote. Veja, até Melquisedeque aparecer no livro de Gênesis, não fala de sacerdócio em lugar nenhum. É a primeira menção de sacerdócio de Deus é Melquisedeque. E esse sacerdote não tem genealogia. Não é um sacerdócio que ele recebeu por herança de sangue, de pai e de mãe. Por quê? Porque esse sacerdócio, essa ordem sacerdotal, é uma ordem que apontaria para Cristo. Um sacerdócio perfeito. O sacerdócio levítico é imperfeito. E aí, quando a gente vai continuar a ler o livro de Hebreus, você vai ver que ele vai literalmente dizer: esse sacerdócio é tão imperfeito que aí o sacerdote morre e tem que se levantar outro. Jesus, uma vez que morreu, não morre mais. É exatamente assim. E esse sacerdócio de Cristo, ele é perfeito, porque Davi, olha a ordem dos fatos. Abraão vê Melquisedeque, rei e sacerdote. Na lei não pode ser rei e sacerdote. Ninguém. Ou você é sacerdote ou você é o rei. Davi quis usar as vestes sacerdotais, sendo rei, e Deus julgou Davi. Foi ou não foi? Não pode. O Espírito de Deus vinha sobre profetas, reis e sacerdotes, mas cada um tinha sua função naquela aliança. Melquisedeque é rei e sacerdote. Primeiramente se interpreta rei de paz, porque é rei de Salém. Salém significa paz. Provavelmente veio a ser a cidade de Jerusalém muitos e muitos anos depois. Aí diz: não teve princípio de dias. Geralmente a pessoa olha assim, não nasceu, mas não está falando da pessoa de Melquisedeque, está falando do sacerdócio de Melquisedeque, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. O sacerdote, o sacerdócio dessa ordem de Melquisedeque não tem fim de existência. Por quê? Porque é uma ordem que entretanto, esse sacerdócio de Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Um sacerdócio eterno. Amém? Mas aí está comparando com Jesus, exatamente. A pedra em que Moisés feriu também representava Jesus. E porque ele feriu a pedra, não pôde entrar em Canaã. O Antigo Testamento está cheio de referências a Cristo. E Melquisedeque é mais um. Amém? Outra coisa, a gente vai continuar. Agora vamos para o texto. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora eles tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão,
e o abençoou que tinha as promessas. Veja a explicação. Vocês sabem que, segundo a lei levítica, os sacerdotes e a tribo de Levi têm como mandamento recolher o dízimo. Porque Deus mandou. O dízimo pertence a mim. Levítico, está lá. É Levítico, Jesus? Deixa eu ver, rapidinho aqui. Números. No livro de Números, Deus diz, o dízimo pertence a mim. E no livro de Deuteronômio, Deus diz, entregue o dízimo a Levi, a tribo de Levi. Deus mandou o povo recolher o dízimo de acordo com o mandamento dele, o povo descendente de Levi. Mas ele está falando, ó, veja como esse é grande. A quem Abraão deu o dízimo, mesmo que essa pessoa que recebeu o dízimo não tinha genealogia ligada ao próprio Abraão. E quem abençoou Abraão foi o camarada que não tinha genealogia. Não tinha genealogia no sentido de que ele não recebeu esse sacerdócio, porque ele era descendente de alguém. Amém? Melquisedeque existiu, Melquisedeque foi um homem, nasceu, morreu, provavelmente teve menino, mas ele não recebeu o sacerdócio de ninguém, e ele não deixou o sacerdócio dele para ninguém. Não teve um sacerdócio pré-Melquisedeque, e Melquisedeque não deixou para Melquisedequezinho o sacerdócio. Amém? E esse camarada era tão grande que foi ele que abençoou Abraão. Melquisedeque disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E bendito o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Melquisedeque trouxe o quê? Para Abraão, pão e vinho. E aí é que Abraão, reconhecendo uma bênção que ele recebeu, ele decide dar o dízimo. Primeiro Abraão recebe a bênção, ele reconhece e em expressão de honra, ele diz, pois eu vou abençoar. E quer saber, o resto eu não quero ficar comigo não. Ele dá os 10% e os 90% ele diz, não vou ficar com nada. A gente viu isso, não viu? Glória a Deus. Versículo 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior, o menor, é abençoado pelo superior, pelo maior. Quem foi que abençoou? Quem foi que foi abençoado? Melquisedeque abençoou Abraão. Quem era maior? Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Quem são os homens mortais? Quem é que se testifica que vive? Os homens mortais aqui e aquele, ou melhor, aqui homens mortais e ali aquele que se testifica que vive. Aqui, os homens mortais é o sacerdócio de Levi. Homens mortais recebem um dízimo, morrem, vem outro sacerdote mortal, recebe o dízimo, morre, vem outro sacerdote mortal e assim por diante. Todos eles recebem dízimo e morrem. Ali, aquele que é sacerdote para sempre. Cristo Jesus. Aqui é o diácono? Não. Aqui é o sacerdócio levítico. Amém? Por quê? Porque se aqui fossem os diáconos e ali fosse Cristo que está recebendo os dízimos,
não ia ter diferença nenhuma do Antigo Testamento para o Novo. Porque sempre foi homens mortais que recebeu. O diácono também é um homem mortal que está recebendo. Qual a comparação que ele fez no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e novamente no versículo 7 ele vai fazer novamente o contraponto. Olha, no Antigo Testamento, homens mortais recebiam. Aqui, são homens mortais, meus irmãos, que recebem. É Levi que recebe. Mas ali em Melquisedeque, na ordem de Melquisedeque, não. Porque é um sacerdócio divino e eterno. Abraão reconheceu, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou... Abraão reconheceu quem? O sacerdócio eterno. Sendo ele menor, porque ele recebeu a bênção, ele gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó, que é Israel, gerou as 12 tribos, das 12 tribos saiu uma tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi, e não me lembro agora, Davi era descendente de que tribo? Benjamim. Davi, o rei Davi, era descendente da tribo de Judá. Exato. Da tribo de Judá. Davi, descendente de Israel, de Jacó, no Salmo profetiza, olha, vai vir um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, ele inspirado por Deus, ele resgata um sacerdócio conhecido lá no Gênesis, e ele diz, esse sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio eterno. Davi não profetizou de que o sacerdócio levítico seria eterno, mas ele profetiza que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, esse sim seria eterno. Mesmo Davi sendo descendente de Abraão, ele diz que o sacerdócio eterno não vem da descendência de Abraão. Amém? Continuar para a gente finalizar, em nome de Jesus. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem, eu estou no versículo 8. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e, por assim dizer, também Levi. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos. Mais uma comparação, meu irmão, todos os versículos ele faz comparação entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Ele acabou de fazer uma comparação usando aqui e ali, e aí ele vai fazer outra de novo. E assim, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, aí ele vai comparar, pagou-os na pessoa de Abraão. Como é que Levi pagou na pessoa de Abraão? Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, por tabela, toda a descendência de Abraão deu também. E aí ele diz no versículo 10, porque aquele quem? Abraão ainda não tinha sido gerado por seu pai. Levi ainda não tinha sido gerado por Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, fecha parêntese, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, Arão, o primeiro sacerdote. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Saiu do sacerdócio levítico, entrou no sacerdócio eterno de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou o sacerdote? Mudou. Necessariamente também muda a lei, que é o que diz o versículo 12. Versículo 13, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Que tribo é? Judá.
A tribo de Judá presta serviço no altar na lei mosaica? Não. Continuando. Versículo 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. E aí ele vai dizer, qual é essa lei de mandamento carnal? A mosaica. Mas segundo o poder de vida indissolúvel. Quem instituiu Melquisedeque como rei? Quem instituiu Melquisedeque como sacerdote? Foi Moisés? Foi um homem mortal? Não. Aqui a gente percebe algo que a Bíblia antes não tinha dito. Quem instituiu o sacerdócio a Melquisedeque foi Deus. Como é que a gente sabe, irmãos? Porque ele diz assim, olha, versículo 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, que é o finzinho da explicação que ele estava dando no capítulo 6, dizendo que aquilo que Deus diz é para sempre. Aquilo que Deus fala, institui, vale eternamente. E aí ele diz aqui no finzinho do versículo 16, segundo o poder de vida indissolúvel, que é Deus. Foi Deus que instituiu sacerdócio a Melquisedeque. Por que Deus fez isso? Porque ele quis usar Melquisedeque como um sinal de que o sacerdócio que iria ainda se levantar muitos e muitos anos depois, segundo a descendência de Arão, vinda de Levi, não era a definitiva, não era a perfeita. Amém? Versículo 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, voltando a citar o Salmo 110, versículo 4. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da fraqueza e da inutilidade. Diga assim, fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Ele vai continuar defendendo e explicando como o sacerdócio de Cristo é superior, mas a gente não está necessariamente estudando sobre sacerdócio. Nós estamos estudando sobre dar a Deus. Amém? Por que foi importante falar um pouco sobre sacerdócio? Irmãos, quando a gente dizima, ou quando a gente propõe no nosso coração a ofertar alguma coisa na igreja ou na vida de uma pessoa, amém? Nós podemos crer que Deus vai receber a nossa oferta, porque não adianta, irmãos. De que adianta? Vou dar um exemplo aqui, tá bom? De que adianta eu pegar uma quantia, abrir um buraco no chão, enterrar o meu dinheiro e dizer, estou ofertando para o Deus Sol. Vai ter algum benefício para mim? Por quê? Porque o Deus Sol não existe. Não é verdade? Só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Não adianta de nada. Mas vamos dizer assim, é só um exemplo, tá bom? É só um exemplo. Ah, já sei. Vou pegar e vou fazer um sacrifício a Deus. Aí eu pego uma pessoa, mato a pessoa e digo, ó, estou oferecendo a Jeová. Jeová vai receber isso, vai? Não, Jeová vai julgar a pessoa, e se Jeová pegue,
é inferno na certa. Porque Jeová disse, não matarás. Não é verdade? Então, quando eu vou ofertar, eu que sou o ofertante, eu devo ter a esperança e a fé de que o meu Deus vai receber a minha oferta? Sim. Diga assim, tem, irmão? Tem. A gente tem que ter essa esperança. Mas, qual a forma certa de dar? Como é que eu vou dar de uma forma que agrada a Deus? Se eu der na igreja, e exclusivamente na igreja, é o único jeito que Deus vai receber minha oferta? Não, irmãos. Porque aquele mandamento, preste atenção, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E provai-me nisso, se não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que vocês fiquem difícil até de reter a bênção de tão grande que vai ser. Isso está aonde? No Antigo Testamento, não é isso? A gente viu que quando muda o sacerdócio, não muda a lei também, que aquela lei, o autor aos Hebreus chamou de inútil. Sim ou não? Sim. Eu te pergunto, mudou o sacerdócio? Mudou. Essa lei vale? Não vale mais, irmãos. Ai de mim que vou perecendo, irmãos. E agora? Deus não me abençoa mais? Deus te abençoa antes de você dar alguma coisa a Ele. Segundo, nós aprendemos com Abraão e Melquisedeque. Abraão chega, veja que interessante. A Bíblia diz lá em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 14. A gente podia ficar aqui em Hebreus mesmo, porque ele repete aqui. Mas a gente vai voltar um pouquinho. Versículo 17. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Diz assim: após voltar Abrão, está vendo que ainda é Abrão, não é nem Abraão, é Abrão. É o mesmo homem, só que antes de Deus mudar o nome dele, de pai amado para pai de nações. Após voltar Abrão, diferia Quedorlaomer, um rei que tinha lá, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Acabou o versículo 20. Olha a ordem dos fatos. Abraão vai para a guerra e vence a batalha. Quando Abraão vence uma batalha, vem um outro rei contra Abraão, o rei de Sodoma. Enquanto, nesse lapso de tempo, nesse espaço de tempo, o sacerdote vai até Abraão. Veja, não é Abraão que vai até o sacerdote. A Bíblia diz: trouxe Melquisedeque pão e vinho. Pão e vinho são símbolos de comunhão.
Abraão vivendo a vida dele, desenrolando os BO dele, ele é encontrado por Deus. E Deus abençoa Abraão. Só que Abraão descobre que Deus já tinha abençoado ele antes. Porque a bênção, o que o Melquisedeque diz para Abraão, revela algo que já tinha acontecido e algo que iria acontecer. Ele diz: bendito Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui céus e terra. E bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão ouve, por conta do sacerdócio de Melquisedeque, de que Deus já tinha abençoado ele, que a vitória que ele teve, que a capacidade para desenrolar os BO dele, já era uma bênção de Deus sobre a vida dele. E aí Abraão reconhece isso e dizima. Olha a bênção, diferente da bênção levítica. O exemplo que eu vou dar aqui, eu poderia dar dois exemplos, Deuteronômio capítulo 28 e Malaquias capítulo 3. Vou ficar com Malaquias, porque fica mais fácil de entender, mas o de Deuteronômio capítulo 28 ia ser na mesma. Diz assim: dê o seu dízimo e faça a prova de mim, se eu não vou lhe abençoar. Se você der o seu dízimo, eu lhe abençoo. Em Deuteronômio capítulo 28 diz assim: aquele que atentar em fazer tudo quanto nela está escrito, nela quem? Na lei. Todas essas bênçãos vão vir atrás de você e vão lhe alcançar. Bendito serás quando entrar e bendito serás quando sair. Bendito será a tua sementeira e aí ele vai dar a bênção. Você age, Deus abençoa. No Antigo Testamento, na lei mosaica, antes da lei mosaica, era: Deus te abençoa. Você reconhece e honra a Deus. Não é a bênção de Deus não é condicionada à ação humana. Deus abençoou Abraão. Abraão nem sabia. Abraão foi para a guerra, ganhou a guerra, e aí ele descobre que ele só ganhou porque Deus tinha abençoado ele. E aí ele diz: então eu vou dar o dízimo de tudo. O rei de Sodoma chega e quer fazer acordo com Abraão. Diz assim: ó, vamos fazer o seguinte, tu fica com as pessoas, eu fico com as coisas. Abraão disse: ó, eu não quero nada. Eu não vou ficar com nada disso daí, para depois tu não dizer que foi tu que me enriqueceu. Porque eu sei que quem me enriqueceu foi o Deus Altíssimo. Então tu pega essa riqueza todinha aí, fica para tu. Quem veio comigo aqui, os camaradas que lutou aqui comigo, eles que pegam as coisas dele aí, mas eu mesmo não quero nada, porque o rei de Sodoma não me abençoa. Quem me abençoa é o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Irmãos, eu compreender que a bênção dessa aliança em que nós estamos, ela é tão superior à antiga aliança. É importante, porque isso vai motivar o meu coração no sentido certo. Eu não vou comprar a Deus com o meu dízimo. Deus não está à venda. A bênção de Deus não se compra. Deus nos abençoa por amor. Eu dizimo por amor também, que Ele mesmo derramou no meu coração. E por amor, não de mim,
Mas do meu irmão, Deus vai me usar para abençoar a vida do meu irmão. Então Deus vai me prosperar se eu estiver com generosidade no meu coração. Sabe o que Deus quer fazer de mim e de você, irmãos? Deus quer pegar a minha vida e a tua vida e dizer assim, ó, pega pão e vinho e vai abençoar fulano. Pega pão e vinho, que foi o que Melquisedeque fez. Dá para entender, né? Ele quer, o sacerdote eterno, ele quer me usar como Deus usou Melquisedeque. Pega pão e vinho e vai abençoar fulano. Pega pão e vinho e vai abençoar fulano. Pega pão e vinho e vai abençoar. Pega pão e vinho e vai abençoar. Pega pão e vinho e vai abençoar. Segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo é eterno. Aquele que tem poder de vida indissolúvel, ele nos chama para sermos embaixadores do reino dele. Embaixadores de Cristo. Aqueles que representam o reino, representam o rei e sacerdote Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores e sumo sacerdote dessa aliança. Eu, representante dele, embaixador, aquele que vai representando o rei, dizendo, com pão e vinho, com a bênção, dizendo, olha, bendito seja, esqueci teu nome, Michele. Bendito seja Michele, bendito seja a outra que também esqueci, Rafa, bendita a irmã que eu não sei o nome, e o irmão que parece muito com Jardel. Bendito seja você, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Porque Ele entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A bênção em Cristo é prévia, é antes da minha ação. Eu não ajo para ser abençoado, eu sou abençoado, por isso eu consigo. Sabe, irmão, você é abençoado, você é abençoada, por isso que você consegue vencer, por isso que você consegue resistir no dia mau, por isso que você não desiste. Está difícil, mas você é abençoado. Esse mesmo autor aos Hebreus, ele chega no capítulo 11 e vem com um monte de exemplo de fé. O povo tudo se lascou. Tudinho se lascou, cerrado ao meio, apedrejado, e não sei o quê. Meio mundo de bronca. E ele dando exemplo da fé desse povo. Tudo abençoado. De todos os heróis da fé, só Sara recebeu alguma coisa. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. É o único versículo que diz que alguém recebeu alguma coisa. Os outros, tudinho, resistiram, suportaram, permaneceram. A bênção de Deus, o que a gente pode chamar de graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para a gente, irmãos. Do que adianta você querer uma bênção tão grande? Eu queria tanto um carro. Aí você ganha o carro, capota com o carro, morre com o carro. Adiantou de que o carro? Nada. Mas a bênção de Deus, o dom de Deus é irrevogável, meu querido. O que Deus te dá, lembra do capítulo 6 que a gente não leu só 2 versículos do capítulo 6. Mas no capítulo 6 diz que aquilo que Deus fala é para sempre. Se Deus te abençoou, é para sempre.
E isso pode ser muito bom, se você saber honrar a bênção de Deus, e pode ser justamente o que vai condenar o homem, se a gente negligenciar tão grande salvação. Deus me deu dons e talentos. Eu vou ter que prestar contas ao Senhor. Ele vai chegar para mim e vai dizer: de Lucas, mostra-me tuas mãos. E nesse dia, não há para onde se esconder. Porque os olhos de chama de fogo vai estar olhando para mim. E ele vai querer saber o que é que eu fiz com aquilo que ele me deu. Amém, irmãos? Veja como essa palavra, ela é equilibrada. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por esse equilíbrio. É uma palavra que nos impulsiona, mas é uma palavra também que nos faz ter temor diante de Deus. Vamos ofertar? Vamos. Com alegria, com um impulso, feito a gente viu lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Feito a gente viu lá em Filipenses, capítulo 4. Vamos fazer com alegria? Vamos. Mas vamos fazer com temor. Amém, irmãos? Eu sei que se nós praticarmos a palavra... Está usando óculos, irmã? Muito bem, dá para ver melhor, né? Eu sem óculos não vejo nada. Irmãos, eu sei que se qualquer ser humano decidir se submeter à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, ele vai fazer prosperar o seu caminho. Como Deus falou para Josué. Medita na palavra dessa lei. A lei é inútil para a gente. Mas hoje nós temos a lei. Uma lei para a nova aliança. Amém? A lei de crente. Quem já ouviu falar na lei de crente? Amém. E qual é a lei de crente, irmãos? O amor. O vínculo que une todas as coisas. Essa é a lei de crente. Ah, fulano entrou na lei de crente. Que coisa boa. Agora ele está na lei do amor. Se ele defraudava, não vai defraudar mais. Se ele mentia, ele não vai mentir mais. Se ele adulterava, ele não vai adulterar mais. Se ele roubava, ele não vai roubar mais. Porque agora ele está na lei do amor. Está na lei de crente. Se a gente obedecer à lei do Senhor, a gente sempre vai estar debaixo da bênção e da graça de Deus. E debaixo da bênção e da graça de Deus, nós, com a nossa participação, nós vamos desenrolar todos os BO que aparecer na nossa vida. Todos eles. Todos os problemas, nós vamos ter a capacidade de desenrolar se eu permanecer no local da lei de crente. Se eu permanecer em amor, a fé vai ser operosa. Amém? Amém, irmãos? De que vale a gente estudar fevereiro, março, abril, maio e junho? E julho? Entramos para o mês de julho. Estudar sobre dízimos e ofertas. Sobre dar ao Senhor dízimo, sacrifício. A gente viu, irmão, todo aquele embaraço lá na lei, na antiga aliança, tudo mais. Serve para quê, irmãos? Para a gente entender que tudo aquilo, sem Cristo, não vale de nada, é inútil. A lei serve, e a palavra de Deus também, em Romanos, diz que a lei é boa, porque avulta o pecado. O que isso quer dizer? Mostra o pecado. A lei serve para a gente ser
educado. Diga assim, educado. Para a gente aprender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Mas não é a prática de mandamento da lei que vai nos justificar, que vai nos salvar e que vai abençoar. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Basta nós permanecermos debaixo da poderosa mão do Senhor. Amém?